A escatologia é o estudo acerca das coisas futuras, das coisas que virão, dos acontecimentos que estão narrados na Bíblia, principalmente em Apocalipse. E o que mais nos interessa nesse dia de hoje, e em todos os tempos, é a vinda de Jesus. Jesus Cristo já veio uma vez, sim, Jesus veio a primeira vez, assumiu e nasceu de uma mulher virgem, conforme já estava prometido. Ele veio e antes de voltar, ele disse: eu vou preparar lugar para aqueles que me servem, aonde eu vou a muitas moradas. E foi. E nós aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo. Nessa segunda vinda, Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar aqueles que fazem a sua vontade. Depois que ele buscar o seu povo, estaremos no céu com ele por um tempo, nas bodas do Cordeiro, na festa no céu. E aqui na terra, o povo estará vivendo o período do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito: ninguém, de alguma maneira, vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Segundo a Bíblia, está para vir o anticristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: filhinhos, é já a última hora. E, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Mas que antes do anticristo surgir, já surgiriam, já haveriam, como já existem, os anticristos. Muitos pastores pregando uma mensagem mentirosa contra Cristo. Muitas mensagens que vão de contra a realidade. Eu estive ontem fazendo uma pesquisa na internet e estava vendo uma pessoa que eu até conheço. Ele simplesmente criou uma escola para consagrar pastoras. Ele cobra, obviamente, e consagra as mulheres a pastora, como se a Bíblia tivesse aceitado essa condição da mulher ser pastora. Ele está indo contra Cristo, porque a Bíblia diz que a mulher é a ajudadora do homem. Outros vendendo proteção de Deus, com votos de livramento, rosas ungidas, águas bentas, vale do sal, unção disto e unção daquilo, tudo que foge à Bíblia. Esses são os anticristos. Ou você estava esperando o quê? Que aparecesse serizinho, demôniozinho com chifrezinho? Não, são esses homens, às vezes até o teu próprio pastor, que não segue a doutrina bíblica, ele é um anticristo. Você pode idolatrá-lo, como a maioria dos pastores estão idolatrados. Alguns até se cantam disso: eu creio, quero crer, de repente eu estou até equivocado. Eu sei que na realidade, muitos nem querem mais saber de pastorear, já arranjaram dinheiro suficiente para poder abrir os seus comércios com dinheiro da igreja, que foi pedido para investir na obra de Deus, mas está sendo investido na obra do diabo. Estes são os anticristos. Mas a Bíblia diz claramente que tem que ser assim. Nós vamos ter que suportar toda
essa situação. Segundo a Bíblia, como eu já falei anteriormente, está para vir aquele que trama o derradeiro ataque furioso contra Cristo e os seus santos, pouco antes do Senhor Jesus Cristo estabelecer seu reino na terra. Geralmente, ou seja, as expressões que a Bíblia usa para o anticristo são homens de pecado, filhos da perdição, conforme já foi citado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, fala sobre esses títulos, essa situação. Mas ainda existem outras expressões usadas na Bíblia, que são a besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10, quando João disse: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi de uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Creia se você quiser. Se você não quiser crer, também fique à vontade. Também é chamada de a besta cor de escarlate. Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. É chamada de a besta. Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Apocalipse 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Às vezes nós passamos por uma situação difícil nessa vida, nessa terra e nesse momento até mesmo, mas
Não nos esqueçamos que é temporário. Você se aborrece hoje e agora, mas depois passa tudo. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora você imagina você sendo atormentado com muito sofrimento por toda a eternidade. A Bíblia fala sobre os sinais da vida do anticristo. Os sinais da vida do anticristo, não dos anticristos que já estão agindo. Os anticristos são aqueles que pregam um evangelho contrário à vontade de Deus, são aqueles que não concordam com Deus. Na verdade, se você não obedece a Deus, você bebe, você fuma, você joga, você é um mentiroso, você é um anticristo, você é um filho do diabo. É a realidade. Eu, quando coloquei no meu coração, ou Deus colocou no meu coração esse propósito de fazer esses vídeos e botar na internet, eu levei em conta algumas situações. Primeiro, eu pregaria o que estava na Bíblia, como eu estou pregando até os dias de hoje. Segundo, eu não seria mais um mercenário pedindo dinheiro às ovelhas, pedindo oferta, pedindo esmola, fazendo vaquinha, vendendo a palavra de Deus. Eu prometi que não seria assim. Se eu estiver aqui agindo dessa forma, eu estaria agindo como um anticristo. A Bíblia diz que Deus me sustenta. O profeta disse: fui moço, fui velho e nunca vi um servo de Deus pedindo esmola. E por que eu vou pedir? Deus tem me sustentado desde o dia que eu nasci. Mesmo quando eu não estava na presença dele, ele me sustentou e me guardou até hoje sem eu ter pago nada. Eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que explorar, eu não tenho que me preocupar com dinheiro. A Bíblia manda eu trabalhar, por isso eu faço meus trabalhos na manutenção de computadores. Mas vamos continuar, porque o mundo já está cheio de anticristo. Nunca esteve tanto anticristo. E a Bíblia fala que antes da vida de Jesus esses homens teriam que aparecer. Por isso eles já apareceram e vão aparecer cada dia mais. O amor de muitos tem esfriado, vai esfriar cada dia mais. A vinda de Jesus, ela vai aparecer com sinais precursores. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes de Jesus surgir na terra, antes de Jesus surgir nas nuvens. Alguns sinais terão que ocorrer. Vou citar 3. Primeiro, o ministério da injustiça, que já ocorre hoje. Enquanto nós estamos aqui preocupados, ou entre aspas, alguns estão preocupados, mas a maioria não está nem aí, o fulaninho lá está fazendo festa de Réveillon enquanto as pessoas estão morrendo. O estado do Amazonas está numa miséria total, num caos total. E as pessoas estão botando toda a fé nessa vacina. E ela vai funcionar? Que garantia nós temos? Em vez de olhar para Deus, olham para a vacina. Mas deixa acontecer. Preste atenção no que eu estou falando. O segundo sinal é a apostasia, é a falta de fé. Eu estou pregando e você está acreditando, você é um apóstata. Você está esperando o quê? Morrer e ir para o céu? Você está esperando que Deus vai te abençoar se você não está fazendo nada para Ele? Deixa de ser ridículo. E o terceiro sinal é que o Espírito Santo que está em mim e nos cristãos que estão fiéis a Jesus, porque a promessa foi feita por Jesus Cristo. Não adianta o católico abrir a boca e dizer que tem o Espírito Santo, porque ele não tem, e eu falo sem sombra de dúvida, porque Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo àqueles que fizessem a vontade dele. O católico ainda está na mesma porcaria, adorando imagem, acreditando que é melhor do que Jesus Cristo, porque quando morrer ele mesmo vai se purificar, vai para um lugar que nem está na Bíblia, que é o purgatório, que chama-se pega-trouxa, porque muitos, eu quero crer, já estão no Hades e no Sheol, que é a sala de espera do julgamento, já estão sofrendo e já estão clamando a Deus sem sentido. Estão até achando que estão no purgatório, conforme
O Senhor Jesus falou sobre a história do rico e do Lázaro, onde o pobre foi para um lugar porque servia a Deus, e o rico foi para outro lugar separado por um abismo. E o rico estava se lembrando da vida dele na terra, estava com sede, estava sofrendo. E o Senhor dos Exércitos, Deus e Pai Todo-Poderoso, disse: quem está aí não pode sair. E quem está lá onde Lázaro está também não pode ir para aí. E portanto estava cada um em um lugar separado. Creia se quiser, eu não ligo para a tua descrença. O ministério da injustiça que nós vivemos hoje, ninguém está nem aí para ninguém. Nós já vivemos. Quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai permitir que Satanás, que o anticristo se manifeste. O anticristo só se manifestará depois da saída dos filhos de Deus, ou seja, dos cristãos fiéis. Porque a Bíblia é clara: um que agora resiste, que é o Espírito Santo, deve ser afastado. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado o povo de Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Satanás estará aqui como anticristo, fazendo sinais de prodígios e de mentira, com todo engano, porque os homens não recebem o poder de Deus, a bondade de Deus, a grandeza, o amor, a misericórdia e a justiça. Por isso o mundo está nesse caos. Lembramos-nos que no passado o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Hoje o Senhor não está destruindo Sodoma e Gomorra, as cidades, ou o país, ou o mundo, a população, por causa do pecado, mas está castigando. Alguns dizem que o corona foi criado por algumas nações. Pode até dizer que o corona foi criado por mim, mas a questão é: Deus está no controle, Deus está vendo, Deus está permitindo, mesmo que fulano ou cicrano tenha criado o vírus, pode ter sido mesmo criação do homem, mas Deus está no controle, Deus permitiu. Ela vai aumentar tanto que vai alcançar um poder máximo de zombaria, de escárnio, de gozação, de desrespeito a Deus. Eu me lembro que no ano passado, um idiota, um boiola sem vergonha, foi fazer aquela gracinha no carnaval, tentando ridicularizar a imagem de Cristo. E o resultado qual foi? Não tem carnaval. Depois daquele lance veio o corona. Ninguém parou para pensar nisso, mas o corona apareceu depois daquele lance. O corona apareceu depois daquele carnaval, por causa daquela gracinha. Eu creio que o corona apareceu por causa daquela palhaçada daquele sujeito. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que muitos têm zombado de Deus, e Deus, como é longânimo, tardio e iraço, tem abreviado a sua vingança, mas dessa vez Deus permitiu que o corona viesse e arrebentasse com muita gente ainda vai morrer. Pode anotar no seu caderno: muita gente ainda vai morrer. Essa vacina, vamos ver. E por causa dessas coisas, por causa desse desrespeito, o amor de muitos esfriaria, como está escrito em Mateus 24:10. Nesse tempo, os tempos de hoje, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
No 11 diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14 está escrito, Mateus 24:14, não esqueça, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 25:10. Mateus 25 diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai-o e compre o azeite para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as loucas, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. A Bíblia mostra bem clara a situação de dois tipos de crentes. Os crentes que são fiéis a Deus e os crentes que são infiéis, mas são crentes, estavam lá dentro, eram virgens, mas imprudentes. Assim como hoje nós vemos cristãos, eu não posso, nem você, nem ninguém pode afirmar que não existe crente fiel, que não existe servos de Deus que sejam fiéis. São poucos, eu creio, porque quando eu ligo uma televisão ou procuro alguns artigos na internet, uma das primeiras coisas que eu vejo é pedido, dinheiro, 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 dinheiro. Todas as mensagens, na maioria das vezes, elas estão embutidas, elas estão buscando dinheiro. Ninguém está pregando santidade. A maioria, ou seja, resumindo, retificando, corrigindo, quase ninguém está pregando santidade. São poucos os pastores, que eu poderia citar seus nomes, como homens de Deus. Mas vamos deixar isso para outra ocasião. Nós sabemos que hoje, por exemplo, é até mais difícil quando vou evangelizar alguém, quando vou pregar para alguém, alguém diz, poxa, mas desse jeito que eu estou vendo, ser crente desse jeito é melhor não ser. Aí eu pergunto para você, meu caro amigo, minha amiga que me vê, amigo entre aspas, porque se você fosse meu amigo mesmo, você servia ao meu rei Jesus. Mas você que me ouve, meu caro ouvinte, você tem feito a vontade de Deus? Você tem respeitado a Deus? Ou você está preocupado com os crentes que estão todos tortos, mas não se preocupa com você? Eles têm que existirem. E você não deve estar olhando para ele, olha para Jesus, que é o consumador da tua fé. Foi Jesus que morreu na cruz por você, não foram eles. Os anticristos são esses que trabalham para o diabo. São pastores, são mulheres que se dizem pastoras, que isso não é cargo bíblico, isso é cargo de homem. E nós temos nas igrejas presbíteros, evangelistas, diáconos, cantores, cantoras, professores na escola dominical, pregam uma coisa para você, mas vive outra. Se você for hoje na praia agora, porque hoje é domingo, você vai encontrar lá pastores, evangelistas, cantores, tudo mostrando
os seus corpos seminus para todo mundo. E a nudez é pecado. A Bíblia diz que é pecado eu ver alguém. Quando Adão e Eva pecaram, Deus cobriu os dois com túnicas, não foi com fio dental, nem biquíni, nem calçãozinho ou bermuda. Cobriu o corpo inteiro, do ombro até os pés. Matou um casal de animais para que isso acontecesse. E como alguém pode estar em cima de um púlpito pregando para mim, se eu vou vê-lo seminu na praia? E nós vemos, mas infelizmente eu não olho para isso, eu evito, eu não vou na praia. A praia não foi feita para o homem estar lá queimando, não. A praia apenas é onde as águas desaguam. Deus criou o mar e nos deu alimento. Teria que existir a praia. A praia foi feita para quê? Simplesmente para que as águas desaguassem. Mas não vou entrar nesse mérito agora. No próximo estudo que eu farei sobre a vida do crente na terra, eu falarei sobre esses detalhes. A igreja de Cristo vai permanecer brigando, lutando, eu pregando para você, quem sabe você me xingando, mas isso importa? O que importa que eu estou pregando não é para você, eu estou pregando é para o mundo. Você está aí, que bom que você está, seja bem-vindo ao meu espaço. Há vários estudos para você entender, todos eles são tirados da Bíblia, não é o que eu penso, é o que está escrito na Bíblia. A minha opinião, eu sempre falo isso e sempre vou falar, a minha opinião não importa. A sua, pior ainda. Se a minha opinião não importa, imagine a sua que não vale nada para mim. O que importa é o que Jesus mandou eu falar, está escrito na Bíblia. Sim é sim, não é não. Para você opinar sobre a Bíblia, você tem que ser cristão, batizado, participar da Santa Ceia e pregar o Evangelho. Se você não fizer essas 4 coisas, você para mim não é nada. E para Deus também não. Jesus mandou te dizer agora para você não ficar aí murmurando nos pensamentos. Jesus mandou te dizer agora para você não murmurar. Aquele que não come do pão que simboliza o meu corpo e não bebe o que simboliza o meu sangue, não tem parte comigo. E fim de papo. Jesus mandou falar. Nós falamos, como eu falei, sobre a apostasia, que haveria de acontecer a apostasia, o amor de muito esfriou, ou seja, por causa desse evangelho que os homens vendem, muitos não acreditam mais na Bíblia, mas nós continuaremos pregando e sabemos que cada dia a incredulidade, a apostasia, o desvio dos crentes vão acontecer. Mas eu vou parar. Mas eu não posso me preocupar com isso, porque está escrito que nos últimos dias um grande número de crentes sairiam da igreja, como nós temos visto nos dias atuais. Tanto o apóstolo Paulo como Jesus Cristo revela um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, moral, espiritual e doutrinariamente. À medida que a era presente chega ao seu fim, Mateus 24, versículo 5, está escrito: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 10, 13, também está escrito: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 4, está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça,
porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebidos com ações de graça. E no 15 diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Os falsos dirigentes apresentarão, como tem apresentado hoje, uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócios com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Mas Deus não perdoou nem aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou então as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque Ló habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do Senhor, para os dias do juízo, para serem castigados. Nós observamos que o Espírito Santo adverte várias vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por Jesus em Mateus 24. O Espírito Santo continuou advertindo através de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, e Jesus depois ainda advertiu sobre as cartas às 7 igrejas. Jesus Cristo foi e mandou que nós continuássemos, e nós estamos continuando. Eu aqui e outros por aí que estão pregando o Evangelho e admoestando, avisando a vocês, cuidado, cuidado, cuidado. Jesus está bem próximo de vir, e quando Ele vier, vai ser muito difícil. Nos últimos dias, muitos falsos profetas ingressarão dentro da igreja. Hoje, se você quer ser um grande pregador para os homens, saiba pedir dinheiro, saiba pedir oferta, saiba vender as bugigangas, voto de livramento, rosa ungida, vale de sol, vale do sal, vale da lua, seja lá tudo vale. Aí sim você será chamado para pregar, porque você vai tomar, extorquir dinheiro para você e para a igreja, ou seja, para os pastores. Falo e sempre falarei, eu não peço oferta,
Eu não peço dízimo. A minha igreja tem como objetivo único pregar o Evangelho para você. Quando eu acabar de fazer esse estudo aqui, eu estarei com a minha consciência tranquila. O meu trabalho vai me render o suprimento das minhas necessidades, porque há 15 anos que eu faço manutenção de computadores e o Senhor nunca me deixou passar fome. Essa é a verdade. Às vezes eu até fico apertado sem dinheiro, mas fome eu não passo. Dentro das igrejas, como nós falamos, e o tema é o período do anticristo, o tema é os avisos do que vai acontecer dentro da igreja para você não se preocupar. A apostasia teológica, que é aquele desvio totalmente do ensino real do Evangelho, se prega uma teologia mundana, não uma teologia, não é a teologia que Jesus pregou, que na realidade muitos dos ensinos de Jesus estão deturpados, porque os homens querem dinheiro. Jesus não pregava dinheiro. Alguns até dizem que Jesus pregava mais dinheiro do que tudo. E aonde está isso na Bíblia que eu nunca vi? Jesus falou sobre as ofertas e Jesus falou sobre a devolução dos dízimos, sim. E mais aonde? Mas os falsos dirigentes vão bater em cima disso, porque eles querem dinheiro. No meu caso, não. Eu quero que você receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso eu não falo de dinheiro. Chega de dinheiro. Mas eu gosto de dinheiro, hein? Os falsos dirigentes apresentarão, como apresenta hoje, uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, como já li, falou dos falsos profetas no passado. Hoje, os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidade e alvos egoístas. Gozarão de popularidade, apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica, pode anunciar, e mesmo assim, nada terem com os padrões morais de Deus. É muito fácil. Você encontra um boiola na rua, uma prostituta, um ladrão, eles dizem que Deus está com ele, mas eles pregam o evangelho do Deus Criador? Não, mas eles dizem, e é um dito popular que diz que quem tem boca vai a Roma. E eu sei que quem tem boca fala o que quer, e quem tem ouvido escuta muitas vezes o que não quer. E um dia perguntaram para Jesus sobre essas pessoas. Jesus falou: olha para a árvore, se conhece a árvore pelos frutos. Você olha para um pastor ladrão pedindo dinheiro extorquindo dinheiro da sociedade, pregando um evangelho onde aceita a imoralidade e o pecado. Não é um servo de Deus, ele está pregando o evangelho, mas não está vivendo. Pregar o evangelho é uma coisa muito fácil, qualquer um prega. O difícil é viver o evangelho. As igrejas atuais, elas permitem quase tudo. Por quê? Para ter membro, muita oferta, muito dízimo, muita boa vida. Nós olhamos hoje, os pastores tudo tem carro do ano e as ovelhas andando de chinela japonesa, mas estão lá como trouxa, deixando de comer muitas vezes para dar oferta na igreja. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia diz que você tem que cuidar bem do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E como eu posso cuidar bem do meu corpo se eu não comer? Aonde a Bíblia manda eu pegar meu prato de comida e dar para você? Não é assim. A Bíblia diz para me dividir até uma determinada época, porque depois você vai ter que se virar. Eu não posso deixar o meu corpo padecer fome para matar a sua. Amo eu primeiro a mim, depois a você. O Evangelho da Cruz como desafio de sofrer por Cristo
nós que servimos a Jesus Cristo, nós sofremos também. Filipenses 1:29 está escrito: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu sofro em ver o mundo assim. Eu sofro em ver os homens queimando a Amazônia, a floresta. E também sofro em ver o povo do Amazonas naquela situação, mas foram eles que procuraram. Eu tenho certeza que tem muitos cristãos lá que não estão passando por isso, porque Deus é justo, santo e fiel. Deus não tem o culpado por inocente. Quando você vê um homem sofrendo, pode ter certeza que ele está merecendo, porque Deus é justo, e Deus é santo, e Deus é fiel. Deus não tem prazer nenhum no sofrimento humano. Todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu digo, puxa vida, isso não era para estar acontecendo, mas eu analiso a situação e eu digo, a culpa foi minha. Eu sei que dentro das igrejas, os homens querem fama, prestígio e dinheiro. Pronto, sacrificar e viver o evangelho não, mas eu não vou consertar nada. A grande vitória final do reino de Deus e sua justiça no mundo depende não só do aumento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus, quando ele se manifestará ao mundo com justo juízo. Apocalipse 19:22. Porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 22 está escrito: e mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e da sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Devemos analisar essa questão. Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor começar, que é a saída de alguém ou de algo que detém, que resiste ou refreia o mistério da injustiça e o homem do pecado, conforme está escrito no capítulo 2, do versículo 3 ao 7, que é importantíssimo que você compreenda, que é o Espírito Santo que habita nos cristãos, e ele refreia o surgimento do anticristo por enquanto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia que já existe, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, você vai contra. Você é um anticristo. Você não concorda com a vida que Jesus determinou para você. Você é um anticristo. Mas está escrito que você precisa existir. Mas quando o Espírito Santo deixar, o anticristo vai se manifestar. O chefão, o anticristo, o diabo, a besta, Satanás. O que agora o detém
é sem dúvida uma referência ao Espírito Santo, pois somente ele tem poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás. Esse que agora o detém ou reside, leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido neutro, em 2,6, o que o detém, de modo semelhante à palavra espírito, na língua grega, pode levar prenome masculino ou neutro. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Em João 16:8. E quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado, porque muitos não creem em mim. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Sobre a obra do Espírito Santo, a restringir o pecado. Jesus diz: faça isso, e você não faz. O diabo diz: faça isso, e você faz. Você serve ao diabo. Obviamente, isso é mais do que claro. No começo dos 7 anos da grande tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhe poder. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, está escrito: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E disse-lhes eu: Senhor, quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Retirando-se o Espírito Santo, cessarão a inibição, a aparição do homem do pecado no cenário terreno. Deus então liberará uma influência poderosa e enganadora sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2:11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Nós pregamos a verdade de Cristo. O mundo te mostra a mentira do diabo, e você prefere fazer o que o diabo quer, bebendo, fumando, jogando, mentindo, se prostituindo, adulterando. O que você está esperando de Deus se você não serve a Ele? A ação do Espírito Santo restringindo o pecado é levado a efeito em grande parte da igreja, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o Espírito, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E você está destruindo o seu corpo com drogas, analisa a sua situação. Nós sabemos e eu creio que depois do arrebatamento da igreja, no período do anticristo, o Espírito Santo vai deixar o homem à vontade, o homem vai pecar e o anticristo vai se manifestar. E aquele povo que vai estar aqui vai sofrer muito. As atividades do anticristo no período que ele estiver aqui na terra. Ao começar o dia do Senhor, o anticristo aparecerá nesse mundo dizendo que ele é o tal. Trata-se, no meio dos eruditos da Bíblia, de um governante mundial que fará aliança com Israel por 7 anos, antes do fim da presente era, conforme está escrito e foi prometido em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Está escrito, 9, 27. Recore, 9, 27. O anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma semana de anos, não é de dias. Ou seja, 7 anos. 7 anos. Quando chegar na metade, que será 3 anos, 3 anos e 6 meses, o anticristo vai quebrar o pacto e vai dizer: a partir de hoje só quem tiver a minha marca, aí o bicho vai pegar. Porque até então vai parecer que está tudo bem. Jeremias profetizara que a restauração de Israel começaria dentro de 70 anos. As profecias já vêm lá de trás. Os 70 anos estavam quase no fim. E não havia indício do retorno e da restauração prometida. Daniel ficou muito aflito. Fica claro que por esse versículo que Daniel aguardava um cumprimento literal da profecia de Jeremias. Eu creio, sim, dessa forma. Depois de Jesus arrebatar a igreja, o anticristo assume o comando do mundo, o Espírito Santo libera e o pecado aumenta. Vai parecer que está tudo bem e depois o anticristo vai agir dessa forma. O sinal na fronte ou na testa. Nós sabemos que no começo Satanás vai enganar, ele é o bonzinho e tudo bem, mas depois ele vai se manifestar, depois ele vai mostrar qual é a verdadeira intenção dele, a verdadeira cara dele quando ele romper o contrato, quando ele romper a aliança com Israel e tornar-se governante mundial, declarar ser Deus, profanar o templo de Jerusalém, proibir a adoração a Deus, assolar a terra de Israel. O anticristo declarará ser Deus e perseguirá severamente quem permanecer leal a Cristo. Apocalipse 11, versículos 6 e 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará as guerras e as vencerá e as matará. Em Apocalipse, capítulo 13, 7, foi-lhe permitido fazer guerra ao santo e vencê-lo. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. E no capítulo 15, do versículo, ou seja, capítulo 13, do versículo 15 ao 18, está escrito: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Naquele dia, quem não adora a besta morre. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres
céus lhe sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O homem do pecado, Satanás, o anticristo, fará mediante poder satânico grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar-lhe engano. Está escrito, capítulo 2, versículo 9. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Prodígio de mentira significa que seus milagres são sobrenaturais, parecendo autênticos para enganar as pessoas e levá-lo a crer na mentira. Primeiro, tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro, pela televisão e pela internet. Milhões de pessoas ficarão impressionadas e enganadas por esse líder altamente convincente, por não darem a devida importância à palavra de Deus, nem ter amor às suas verdades. Tanto as palavras de Paulo quanto as de Jesus devem despertar os crentes para o fato de que nem todos os milagres vêm de Deus. Aparentes manifestações do Espírito Santo ou fenômenos supostamente vindos da parte de Deus devem ser provados à base da obediência a Cristo e às Escrituras por parte da pessoa atuante. É óbvio que se você vê na igreja um pastor fazendo milagre, mas a vida dele não condiz com a palavra de Deus, ele é enrolado, é mentiroso, vende a palavra de Deus, aceita o pecado dentro da sua própria igreja, entre aspas, da igreja que pertence a Cristo, porque nós não temos igreja, nós não temos ministério. O ministério que eu exerço é de Jesus, ele me emprestou, ele me ordenou que eu pregasse o evangelho, que eu ensinasse o evangelho dele, não o meu. Se o evangelho é dele, já não é meu. Se o ministério é dele, não é meu. É muito óbvio isso. No fim da tribulação, Satanás vai congregar todas as nações do Armagedon sobre o comando do anticristo e guerrearão contra Deus e o seu povo numa batalha que envolverá o mundo inteiro. Daniel, capítulo 11, versículo 45, diz que ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. O anticristo prosperará por algum tempo, mas logo haverá batalhas com o rei do sul e o rei do norte, batalhas essas que culminarão com Armagedon, onde ele será aniquilado pela espada que sai da boca de Cristo, isto é, por sua palavra, e lançado no lago de fogo. Armagedon. O Armagedon está localizado no centro-norte da Palestina. Significa Vale do Megido. Será o ponto central da batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, essa guerra será travada perto do fim da tribulação e acabará quando Cristo voltar para destruir os ímpios. Versículo 14 e 19 está escrito: e o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Jesus libertará o seu povo e para inaugurar seu reino messiânico. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram o evento. Satanás e seus demônios reunirão muitas nações sob a direção do anticristo, a fim de guerrearem contra Deus, contra seus exércitos, contra seu povo e para destruir Jerusalém. Ver também
Ezequiel 38, 39, que diz: embora o ponto central esteja na terra de Israel, o evento do Armagedon envolverá a totalidade do mundo. Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo e seus exércitos, e todos aqueles que desobedecem ao Evangelho. Deus também enviará destruição e terremotos sobre o mundo inteiro nesse período. Depois da intervenção de Jesus, como está escrito, quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo, seus exércitos e todos que não obedecem ao Evangelho. Apocalipse 19, versículo 1 ao seguir. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os outros 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faça tal coisa, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome dele, pelo povo se chama, é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne do rei, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra
aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que o receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos, e com espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Depois da destruição do anticristo, e todos os exércitos e todos que não obedecem ao Evangelho, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá o seu reino na terra. Apocalipse capítulo 1, do versículo a seguir. Cristo prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E de tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Resumindo, vou fazer o resumo total. Jesus veio a primeira vez como criança, foi embora e prometeu que voltaria e arrebataria a sua igreja, arrebataria os cristãos fiéis a ele, e levaria eles para o céu, para as bodas do Cordeiro, para uma festa no período do milênio, enquanto que na terra estaria o anticristo se manifestando e fazendo pacto com as nações por 7 anos. No período da metade dos 7 anos, que é equivalente a 3 anos e 6 meses, ele quebraria o pacto e diria que somente comeria, beberia, venderia, compraria aqueles que tivessem o selo na mão direita ou na fronte, que é o número dele, que é o número do homem,
366. Nesse período, enquanto os cristãos estivessem nas bodas do Cordeiro, depois Jesus voltaria pela terceira vez. Ele veio uma vez quando era menino, depois veio e arrebatou a igreja, e agora ele viria para a guerra do Armagedon com aqueles que subiram com ele. Depois da guerra do Armagedon, ele seria o diabo vencido com todos aqueles que não quiseram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E Jesus levantaria o seu reinado eterno com a descida da Nova Jerusalém. A cidade santa estaria na terra, onde o próprio Jesus estaria no governo. E assim acaba a história da humanidade. A história do homem, onde João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras já se passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque todas essas coisas são fiéis e verdadeiras. E disse-lhe mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está escrito na sua Bíblia. Se você é católico, está escrito na sua Bíblia. A minha parte eu encerro aqui com esse estudo, onde eu abordei a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o período do anticristo e o julgamento final. Todas as informações necessárias para você estão contidas nesse estudo. E para encerrar, Jesus mandou te dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Amém. E assim é. Creia você ou não. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.